bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast sobre sentir, mais necessariamente uma volta, né, ao nosso podcast sobre sentir. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, principalmente para quem, né, acompanhou a gente ali naquele comecinho, a gente vai falar um pouco. Antes de tudo, eu, Ariane, quero falar do quanto eu estou feliz da vida nessa retomada do nosso podcast. E aí, assim, não vou me prolongar muito, mas eu queria logo saber da minha amiga Nath aqui, como é que ela tá. Vamos lá. Estamos voltando, né? Depois de uma pausa, até maior do que a gente imaginava, a gente está voltando com o nosso podcast. E por conta disso, hoje o nosso tema vai ser o desapego. Justamente o processo pelo qual nós Passamos por esse passamos, período. né, de muito Exato. tempo. E você me perguntou, né? O que é que você está sentindo? Eu estou também muito feliz de ter voltado, da gente conseguir reestruturar isso tudo e estarmos aqui, de volta com nossas conversas. Eu acho que eu estou num nível de alegria quase eufórico, assim. Eu estou naquela Em felicidade. êxtase. Ai, êxtase, né? Tudo maravilhoso, assim, a gente voltar. Como eu falei, quem acompanhou ali no comecinho do ano, em fevereiro agora, né, de 2024, a gente está em maio, a gente precisou dar uma pausa. Primeiro, em fevereiro, nós fizemos o nosso primeiro episódio, né? Colocamos no ar 3 episódios. Isso. E aí, assim, a gente naquela saga, aprendendo juntas, né? Enveredando aí nesse projeto do Sobre Sentir. E aí, a gente precisou fazer uma pausa, né? Várias questões burocráticas ali a resolver e tudo Exato. mais. Agendas também. Para quem não sabe, a Nath está terminando aqui o curso, a graduação em medicina, então é aquela correria É uma correria grande. punk, né, Nath? Exato. Então, assim, a gente precisou dar essa pausa, né, nesse momento. E aí a gente entrou nesse momento também do desapego. Pois é. E dentro desse tema, né, eu queria só aquela definição de sempre. O que é O desapego? que é Então, desapego? pela definição técnica, a gente tem uma qualidade ou estado de pessoa desapegada, que revela o desapego. Além disso, uma qualidade ou estado que demonstra indiferença, desinteresse, desprendimento pelas coisas. E aí, minha amiga Ariane, para você, o que é o desapego? O que é o desapego? É boa essa definição aí, né? Como fala do ato de desapegar de algo. Impossível, quando a gente estava ali pensando, né, refletindo sobre o desapego, ou fazendo nossas pesquisas, lendo sobre o assunto, a gente não se identificar logo de cara, porque era o processo Que pelo a qual a gente gente estava estava passando, né? atravessando. E continuamos atravessando de alguma forma. Porque a gente precisou, num momento, de assim, não, a gente vai desapegar desses episódios que a gente gravou e que a gente produziu com muito carinho, porque ali a gente aprofundou ali nos temas, a gente falou sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, né? Exato. Era sobre a gente também. Então, a gente precisou desapegar dos episódios. Eu cheguei para a Nath num momento assim, Nath, vamos fazer o seguinte, né? A gente deixa esses episódios e a gente vai começar do zero. A primeira reação da Nath, não, amiga, a gente consegue. Peraí, a gente vai colocar... Não, eu tô totalmente desapegada. Eu já estou tranquila, já tô né? tranquila. Tá tranquilo para mim. Vamos começar de novo. É quase aquele joguinho, sei lá, um banco imobiliário da vida, aqueles joguinhos ali, que a gente joga o dado e a gente anda 5 casas. Mas depois a gente joga o dado e a gente cai numa casinha de volta e 3 casas. Exato. Né? E a gente precisa voltar. E é interessante, porque a gente ao mesmo tempo que a gente passa nesse processo de desapegar dos episódios, a gente também ia desapegando de várias outras coisas. Porque desde o princípio, quando a gente pensou ali o podcast sobre sentir, a gente pensou como uma coisa, vamos brincar, tem que ser uma coisa lúdica pra gente, né? Exato. Brincar é uma coisa séria. Também. Né? Também. Então, é uma coisa lúdica pra gente. Então, brincar também, a gente precisa desapegar de algumas coisas. É uma brincadeira de desapegar, de não se levar tão a sério, de não ser tão ferrenha nas coisas, mesmo tendo responsabilidade, Com elas. que é um dos nossos princípios aqui.
né? A gente falar com responsabilidade, com ética, então, né? Mas de uma forma mais desprendida, né? Menos, Desapegada. mais desapegada, menos apegada a tantas coisas que nos enrijecem, né? Exatamente. Eu fico pensando muito nesse contexto, nesse conceito, e eu fiquei me perguntando, será que eu sou uma pessoa que desapego fácil? Será que eu sou uma pessoa que consigo me sentir bem nessas situações? E eu conversei muito com você e a gente falava muito sobre os ciclos, que às vezes a gente precisa desapegar de alguma coisa para deixar alguma coisa nova chegar, que a gente fecha um processo quando a gente desapega e a partir daí a gente consegue visualizar coisas diferentes. Não precisa nem ser coisa nova, mas você consegue ver a situação de uma maneira diferente. E dentro desse aprendizado que passamos, nesse processo de reestruturação, de repensar, de você me perguntar assim, eita, você quer continuar, né? Sim, E sim. eu me perguntei muito assim, quero continuar. Eu acredito que a gente pode refazer o caminho e encontrar uma forma nova. E para isso a gente precisava realmente deixar o que a gente fez lá atrás e permitir esse novo, né? Além disso, eu me encontro hoje numa situação de fechamento de ciclo muito grande, como você já citou, esse término de curso, que traz um monte de incertezas e algumas certezas, mas que faz com que eu me coloque assim, apesar de não ter a obrigação de abandonar uma outra profissão que eu já tenho, mas como eu estou fechando esse ciclo, eu vou ter que me desapegar de algumas coisas dela para abrir a porta para chegar a essa nova. Então, assim, para a gente se tornar ok com esse processo, a gente tem que se livrar de muitas Sim. amarras, né? E eu acho, não sei, eu concluo que eu sou um pouco desapegada, assim, que eu consigo deixar aí aquilo que não está mais. Eu não considero que o desapego seja esse estado de desinteresse por nada. Eu considero assim que você consegue deixar aquele assunto para uma segunda situação ou encerra aquele assunto e começa um novo. Eu penso muito assim sobre o desapego, sabe? Porque a palavra em si parece que leva a gente para um lugar em que você não está se preocupando mais com nada. E eu não vejo muito dessa forma. Eu vejo como uma forma de você evoluir e favorecer para que aquilo que você não vai mais, vamos dizer, pensar ou tratar, fique lá naquele lugar, porque já fechou, já foi. Vamos agora deixar o espaço para o novo. Eu penso muito nesse aspecto, entende? Eu fiquei pensando aí, né? É bem importante essa sua fala quando você diz do desapego ser associado a desinteresse. E aí, no mundo contemporâneo, né, a gente é muito exigido de que a gente tem que começar uma coisa e terminar aquela coisa. Eu tive muito aqui, pensando sobre jovens, Uhum. ali, seus 17 anos, 18 anos, né, ainda adolescência até. Então, 17, 18, 19 anos que tem que escolher uma profissão, a profissão da sua vida. Você se Exato. apega àquela profissão ali, se apega naquilo ali e vai, né? A história de tem que ter foco. E aí, quantas pessoas entram numa crise mesmo, porque dizem, peraí, então eu não tenho foco. Porque eu quis outra Não tenho coisa. foco, não sei escolher, não Exato. me É, identifico. é. E aí, quando você fala da sua transição de carreira aí, né? Você é fisioterapeuta e aí você está concluindo medicina. Então, isso seria considerado, ela não sabe o que ela quer. Ou então lá atrás ele escolheu Ela errado, escolheu né? errado, né? Como se tudo Isso. aquilo que você aprendeu lá atrás, as suas Acumulou, vivências, aquilo ali não, não tivesse nenhuma né? Não importância. tem importância alguma, foi descartado. É até parecido com a nossa história aí dos episódios, Isso, né? Então, isso. assim, não foi descartado. Não é que
não foi bom, ou a gente não quis mais, ou a gente mudou de ideia, né? Aquilo ali era sobre o que a gente sentia, sobre o que a gente sente, né? É sobre quem nós somos. Até algumas pessoas, né, próximas ali ao nosso círculo, chegaram e falaram pra gente, não, mas não precisa vocês fazerem isso, não precisa descartar, não precisa jogar fora. Mas a gente não estava jogando fora. Isso. Né? Então, o mais importante disso, quando a gente fala de desapego, é a gente estar consciente do que a gente está fazendo. Quando a gente falou sobre a questão do desapego, a gente até se colocou uma para outra assim, quando a gente pensa na palavra desapego, o que é que vem em mente? Né? E aí a gente até perguntou para algumas pessoas próximas, e assim, para muitas pessoas vem a história do desapegar, sei lá, de um objeto, de uma roupa, né? De alguma coisa que está lá, entulhado em casa, qualquer coisa assim. E depois, quando a gente vai conversando e a coisa vai, né, aprofundando, tendo ali um desdobramento, a gente vai falando sobre os desapegos emocionais. Aí foi onde a gente começou ali a ir futucando e a gente chega nesse ponto. Né? Essa semana, inclusive, eu coloquei ali de forma despretensiosa nas minhas redes sociais, ali no Instagram. Coloquei assim, com relação ao desapego, né? Você precisa desapegar de algo ou de alguém, até que é meio direcionado aquilo ali, né? Porque eu estou falando para as pessoas que você pode desapegar de algo, desde um copo, uma caneta, mas você pode também, às vezes, precisa ali desapegar de alguém. Né? Então, eu coloquei isso e, assim, me vieram umas respostas. Teve um tom de brincadeira que eu achei bem engraçado. Que a pessoa me falou assim, eu preciso desapegar das minhas Tupperware. Esse desapego é difícil. É bem difícil. Aí eu lembro, até eu brinquei, eu conheço a pessoa, disse assim, então vende. Fulana, vende porque isso é muito dinheiro. Vale caro. Porque ela acho que fazia parte ali e tal, e vai ganhando ponto, e vai ganhando Tupperware, e compra mais em conta e tal. E de repente ela disse que tá cheia de Tupperware dentro da casa dela. E quando a gente aqui em Maceió fala Tupperware, a gente tá falando da marca mesmo, né? Isso, porque aqui em Maceió a gente fala potinho, depósito, qualquer coisa Exato, assim. mas Tupperware a Tupperware, é a marca. Né? Eu já até aqui fazendo um merchan. Então, ela precisava se desfazer daquilo dali. Mas por mais que viesse um tom de brincadeira, eu estava entendendo que era assim, ela tá vendo uma coisa que está entulhada na casa dela e que não está fazendo sentido para ela, né? E as outras respostas vinham no mesmo viés, num viés assim bem semelhante, que era de desapegar da história do outro, do sofrimento do outro. A pessoa se via imersa dentro da vida do outro. Então, pode ser minha esposa, meu esposo, minha mãe, meu pai, e eu estou cuidando, com a ideia do cuidado, né? De que eu estou cuidando do outro, estou fazendo de tudo para o outro, eu vivo a vida do outro. Chega nesse momento de viver a vida do outro e você se anula, você some da história. É o mesmo sentimento de quem está com uma casa acumulada de objetos que não precisa mais. Está acumulado de sentimentos que não são deles. Né? São sentimentos que precisam ser trabalhados, principalmente porque se você se dá conta que você está vivendo a vida do outro, que você precisa desapegar disso, você está acumulado com coisas que não são suas. E aí você precisa fazer esse trabalho e esse caminho de separar. Vamos aqui, eu vou cuidar, mas eu vou cuidar até certo ponto. Não deixe que isso ultrapasse para chegar na sua vida e acumular, porque realmente é complicado, né? Como a gente vê esse contexto do desapego sentimental, eu, às vezes, associo muito uma desorganização funcional que você tenha no seu ambiente de trabalho, ambiente de casa, porque você está acumulado de coisas, às vezes os seus sentimentos estão acumulados da mesma forma. Então, o desapego emocional vai muito por aí. Até onde você está acumulado, que você precisa dar uma respirada e recomeçar. E esse sentimento, como é que vem para você? Porque não é um sentimento de desinteresse. Se você desapegar da vida do outro, não vai ser um desinteresse. Você vai dar àquela pessoa muito mais qualidade sua, de sua
ajuda, de sua participação, do que você acumular para você a vida do outro. É uma coisa de estabelecer um limite. Uhum. Né? Acho que hoje, como é muito utilizada essa palavra da empatia, às vezes ela é interpretada da seguinte forma: empatia se eu me colocar no lugar do outro. Mas eu me colocar no lugar do outro não significa eu viver a vida do outro. Do outro. Tem essa diferença. Né? Então, é estabelecer o limite. Então, a vida do outro, eu posso te ajudar, eu posso ir até aqui, mas a vivência é do outro. Isso não quer dizer que você não tenha compaixão pela outra pessoa. Né? Eu não tenho sentimento mesmo, né? Justamente. Mas se você não está bem, você não vai poder oferecer nada para o outro. Então, aprender a estabelecer esses limites. Entender que, assim, desapegar não quer dizer se desinteressar ou descartar. Pronto. Eu acho que isso é a ideia. Você não vai descartar. Você vai apenas deixar que a situação ela se normalize e que você possa se colocar nela da melhor maneira possível e de uma forma que não comprometa você diretamente. Não comprometa a sua saúde, não comprometa o seu sentimento, não sufoque quem você principalmente. Porque quando você se coloca numa situação emocional em que você não consegue lidar porque você está vivendo a vida do outro, aí você está acumulado e lotado de coisas que não lhe pertencem. Então, não é ser uma pessoa que descarte facilmente as coisas, mas é uma pessoa que deixa o processo natural acontecer, que a coisa vai embora e volta de outra forma. E como é um processo, eu fiquei me perguntando no seguinte, se desapego tem tempo. Tem tempo. Né? Não tem hora marcada. Justamente. Talvez até a gente gostaria que fosse, eu tenho uma semana para desapegar disso aqui, porque eu vou fazer outra coisa. Mas é um processo, então vai passar por um momento caótico também, sofrido, para você conseguir, né? Eu sempre estou aqui pensando, né, sobre esse momento mesmo que a gente passou. Então, teve um momento também de caos, um momento também que a gente se perguntou, né? Assim como eu te perguntei, e aí, Nath, você quer continuar? Eu sei que tua vida tá, né? Você com 1001 coisas e tal. Quer continuar? Né? Porque eu quero continuar. Mas também eu tive meu momento de me perguntar. De se questionar. Peraí, vou continuar por esse caminho? Vou tentar outro? O que é que eu vou fazer? O que é que eu gosto? Né? Então, a gente vai tendo essa tomada de consciência, vai se perguntando, se questionando, observando o que sente. Que acho que é isso que a gente traz aqui. Observando o que é que sente. Peraí, como é que eu me sinto diante de tudo isso? E tem horas que vai ser esse turbilhão mesmo. A gente está no meio do caos e, né, tem um momento de, acho que não está dando certo. E depois para vamos reelaborar tudo e tomar a situação de volta ao controle, né? E tentar encontrar a melhor forma de lidar com isso tudo. Essa coisa do tempo agora que eu te perguntei, me fez lembrar o processo do luto. Muito de nós, assim, já passamos por esse momento, né? Então, uma pessoa querida que ela parte e aí tem lá os objetos que ficam. E aí, eu vejo muito essa coisa de, fulano ainda não doou as roupas do fulano que se foi. Já tem uma semana, já tem um mês, já tem tanto tempo. E precisa entender que é o processo dela. É o tempo dessa pessoa que ficou, que vai precisar se desapegar. Às vezes ela vai precisar de uma ajuda de fora, e aí eu posso falar de uma ajuda profissional, uma ajuda de uma pessoa próxima ali, querida a ela, dizer, será que não está na hora de a gente fazer desapegar? Aqui vamos tentar, porque às vezes a pessoa realmente está apegada, no sentido de eu não vou me desfazer de jeito nenhum. Eu já vi relatos de pessoas que usavam até as roupas. De uma dificuldade tão grande da ideia de que aquela pessoa foi que usava até as roupas. E era assim, um rapaz que usava a roupa da mãe. Imagine que símbolo, né? Sim. Então, eu acredito que não existe tempo cronometrado. Existe a forma que cada um tem de lidar com isso, de elaborar isso. Agora, a gente não pode também deixar que a coisa
perdure tanto, porque você vai ficar atolado naquela mesma situação o tempo Pode todo e não adoecer, vai evoluir. né? A Gera energia não vai sofrimento. fluir, É. Não entende? gera, acaba gerando sofrimento para essa pessoa que fica. Exato. Né? Ela começa a realmente, isso das respostas aí que a gente falou, ela está vivendo a vida de uma outra pessoa que se foi e ela não está vivendo a vida A dela. vida dela. Não está abrindo espaço para essa vida evoluir e continuar. São processos importantes e difíceis, porque cada um vive as experiências de uma forma, e principalmente as experiências trocadas. Aí tudo fica muito comprometido para a gente poder delimitar. Você precisa fazer isso em tanto tempo, você tem que colocar uma meta, estipular uma meta, e resolver esse problema em tanto tempo. Sim. Então, é muito particular, mas a gente precisa ter atenção para que isso ocorra. Sim. Né? Que não pode não deixar gere um adoecimento. à toa. Né? Nessa semana, quando eu estava refletindo aí sobre o desapego, eu lembrei de uma música do Belchior, que naquele trechinho da música, A Velha Roupa Colorida, que ele fala que o passado é uma roupa que não cabe mais. E essa frase, assim, eu acho ela muito forte. Pelo menos eu tenho uma coisa assim com essa frase, que ela me veio também num momento difícil, que eu me lembro, eu pedi ajuda para uma psicóloga muito experiente. Eu estava começando a trabalhar ali, começando a minha vida como psicóloga. E aí eu trabalhava com muitas questões de vulnerabilidade. E tudo bem, acerca da minha história e desse trabalho ali que eu estava desenvolvendo, eu passei por um momento de pânico. Comecei a ter episódios de pânico. E é muito diferente, lógico, ali recém-formada e tudo mais, mas é muito diferente vivenciar aquilo ali. É a coisa da teoria e da prática. Exato. Eu acho que é nessa linha. E aí eu comecei a vivenciar esses episódios de pânico, né? E aí a primeira coisa que me bate é assim, o que é isso que está acontecendo comigo? E aí eu percebia que era assim, me acontecia sempre que eu viajava, que eu ia para esse local de trabalho. Então, o meu entendimento era, não, é porque eu estou muito sobrecarregada, porque eu estou aqui junto com todos esses casos com que eu trabalho e tal, questões de vulnerabilidade muito, muito tocantes mesmo. E aí, quando começou os episódios de pânico também acontecerem na minha casa, quando eu estava aqui em Maceió, tem alguma coisa errada. Antes era só lá, então eu tinha uma justificativa. É por conta do trabalho, do realmente cansaço, é muito pesado, do trajeto, cansaço e né? tudo mais, E aí começou também a acontecer aqui. Aí foi quando eu disse, não, tem alguma coisa errada. E aí, na cidade que eu trabalhava, eu procurei uma psicóloga, né, daqui de Maceió, muito experiente. E aí fui lá conversar com ela. Eu disse, olha, tá me acontecendo assim, assim, assim. E eu não sei o que é isso, né? E aí ela foi, me fez as perguntas e tal. Ela disse, não, são episódios de pânico. E aí me deu mais pânico ainda de saber que era episódio de pânico. Ser. Nossa, é isso. E aí ela me ajudou muito. Ela assim, me deu a mão mesmo, né? Hilda Fontan, muito conhecida aqui de Maceió. E aí eu me lembro uma vez que eu tinha tido mais uma crise de pânico aqui em Maceió e ela disse, vá lá no meu consultório, amanhã de manhã, era um feriado. Ela disse, vá lá no meu consultório que eu vou viajar depois, eu também ia, né? Era um feriado. Eu disse, passa lá e vamos conversar. E aí a gente conversou bastante, ela me ensinou ali técnicas respiratórias também para esses momentos, né, da crise. E foi muito bom, né? E ela fez uma escuta. Eu não ia começar um processo psicoterapêutico com ela, mas ela me fez uma escuta ali naquele momento, né? De, peraí, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse pânico aí que está vindo. O que é que está ocasionando tudo isso? E vamos ver de onde é que está vindo isso daí. E aí começou a me fazer uma escuta e eu me lembro num momento que ela usou justamente essa frase, né? Ela olhou para mim e eu tinha essa sensação que eu estava completamente vulnerável, né? Ali, tinha desmoronado, né? Ali diante dela. E aí ela me falou, ela disse, ó, a sensação que eu tenho é que você está colocando um casaquinho que não cabe mais em você. Você está colocando um casaquinho que é de lá da sua infância, mas ele não cabe mais não, você está forçando para vestir-lo. E aí ela falou dessa frase do Belchior. E aí eu desmoronei ali a chorar. E eu tinha uma lembrança assim, peraí, eu já escutei essa frase em algum lugar, eu já vi isso em algum lugar. E aí, na mesma hora, eu disse, peraí, eu não vou tentar agora descobrir de onde foi a frase, deixa eu viver isso. E aí, depois eu fui lembrar, né, depois que eu saí dali, mas isso, do quanto que me ajudou. Porque o que eu percebi ali era do tanto que eu precisava desapegar. Né?
de alguma coisa lá do passado que não de estava cabendo mais. coisa que eu estava ali carregando, E você estava casaquinho e eu estava acumulando ali. isso. Né? Então, assim, eu entrei realmente num processo de desapego. E foi um processo muito dolorido, né? E aí, eu me lembro que mais na frente, ali, também por esse período, era um livro emprestado. Eu precisei desapegar do livro, ao final do livro. O livrinho se chama Desapego. O desapego, diga assim, a vida, uma coisinha assim. Um livrinho fininho, pequenininho, que eu li ali rapidinho. Que se você me perguntar o que eu lembro do livro, eu não lembro do que tinha no livro. Eu não tenho memória cognitiva sobre o livro. Certamente ele falava sobre o desapego, obviamente. Mas eu não me lembro, assim, exatamente sobre, sei lá, tal frase me marcou, tal capítulo me marcou, não lembro. Mas eu tenho uma memória afetiva desse livro, muito grande. Que aquele livro também, ele me ajudou muito. Me ajudou muito naquele momento. E aí, a minha sensação era assim, eu queria escrever aquele livro todinho, porque eu ia ter que devolver. E a minha vontade era de escrever ele todinho, como se fosse assim, eu quero que ele permaneça. Para você ter ali uma consulta, né? Um eu quero que ele permaneça dentro de mim. E aí, depois eu tive que desapegar do livro, porque eu disse, eu vou ter que devolver o livro, na maior dor, mas eu tive que desapegar. Eu acho que eu cheguei a ler novamente, mas já não era mais o mesmo sentido. A mesma coisa, Pois é, porque era para aquele momento que eu li. Mesmo que fizesse pouco tempo, ainda estava naquele turbilhão ali, né? Vivenciando tudo aquilo. Mas não era a mesma coisa. Eu acho assim, quando a gente pensa nesse exercício, né? O desapego como um exercício. Porque você falou aí, eu tinha que desapegar daquele livro. Sim. Às vezes, as emoções, para serem trabalhadas, a gente começa a desapegar de coisas materiais. Sim. Começa a ter uma visão mais tranquila em relação a isso. E aí você consegue estender isso para a parte emocional. Eu acho que eu fui uma criança que eu nunca tive dificuldade em dividir. Eu sou a filha mais nova, apesar de não ter irmão mais novo, mas eu sempre nunca tive assim, isso é meu e eu não vou dar a ninguém. Até porque eu acho que eu e a minha irmã, a gente compartilhava muito. E eu lembro assim, você falou desse fato do livro, eu lembro de um brinquedo que eu tinha, que era um elefantinho. E eu gostava tanto desse elefantinho que eu vivia com ele para cima e para baixo. E a minha prima, que mora em Recife, pediu esse elefantinho. E na ocasião eu fiquei assim, tocadíssima, né? Eu não queria deixar de atender aquele pedido e, ao mesmo tempo, eu tinha tanto amor por aquele elefantinho, mas eu consegui dar a ela. Foi tão engraçado, porque ela vivia com esse elefantinho também, dava banho. Era uma coisa, um aconchego. E eu acho que isso foi uma lembrança que eu tenho mais forte sobre essa questão de desapego e de ser uma pessoa menos, vamos dizer assim, menos de ser uma pessoa que não tem tanta dificuldade em reter, em ficar com coisas materiais. Facilmente, eu não tenho essa dificuldade de acumular, assim. Se você me dissesse, estou precisando disso, e eu tiver, eu vou lhe dar. Eu não tenho esse problema. Viu, Nath? A minha irmã sabe e ela se aproveita. Mas, assim, então, eu acho que isso é um exercício para aquelas pessoas que têm tanta dificuldade em relação às emoções, de começar a fazer um trabalho com a parte material. O que é que aqui, dentro do seu domínio, não lhe atende mais? A gente sempre tem. Seja livros, seja acessórios, seja roupa, seja sapato, o que quer que seja tapaué. Você sempre tem alguma coisa que não está mais usando. Mas você olha para aquilo ali e você guarda. Outro dia eu olho e vejo o que é que eu vou fazer com isso. É a mesma coisa as emoções. A gente muitas vezes adoece emocionalmente, porque a gente não tem o hábito de trabalhar essas emoções. E a gente vai se sufocando. E é preciso também abrir mão. E esse abrir mão é esse desapego. Sim. Quando você falou aí do elefantinho,
Vamos fazer uma busca pelo elefantinho, saber onde é que anda o Eu elefantinho sei, agora. ela mandou há um tempo atrás O elefante uma existe. foto do elefantinho. O elefantinho ainda Ela existe. encontrou, porque a casa dela foi remontada, ela saiu da casa dos pais, e a mãe também precisou sair, e aí ela encontrou e mandou uma foto para mim. Então quer dizer hoje que ninguém está apegado ao elefantinho no Ninguém, final. não, E o elefantinho, de alguma forma, está lá solitário. está lá. Eu até vou procurar saber onde ele anda. Lembrei agora também do filme de Toy Story, né? Senti pelo elefantinho. Porque no Toy Story a gente sente pelos brinquedos, né? Senti pelo Exato. elefantinho. Mas você falou do elefantinho, isso me lembrou tem o Winnicott, um teórico da psicanálise, que ele fala sobre esse objeto. Seria o objeto transicional. É justamente nessa transição, vamos, assim, falando em miúdos, vamos dizer, a criança, ela precisa, né, desapegar, né, ter um desapego, ela precisa ali ter aquele momento de autonomia dos pais. Ela começa a ter aquele momento de autonomia e ela vai ter esse objeto de apego. Então, a gente vê muito, a criança tem aquela fraldinha, um Isso. lençolzinho, um elefantinho, né? Muita Brinquedinho, coisa no ninho, bonequinho. né? Tem sempre uma coisinha, né? Que a criança vai se apegar, né? Como é um objeto que protege, tem essa sensação da proteção, como você falou. Ia para cima e para baixo com o elefantinho, dorme com o elefantinho, fica agarrado e dá banho e faz isso e aquilo outro. E aí também tem um momento de desapegar desse objeto transicional. Porque ela vai precisar também, esse processo da autonomia, ele é contínuo. E aí ele vai deixar num momento deixar de ser exclusivamente a mãe, né? Deixar de ser fusionado ali com a mãe, para ir para um outro objeto, para ir para uma outra pessoa. Então, ela vai passando por esse processo e vai ter o momento de deixar o elefantinho ir embora. Com dor no coração, tá? Eu vou lidar. Talvez até na esperança de que, assim, não, depois ela vai me devolver. Da pessoa dizer assim, eu não quero não. Eu só disse brincando, era só para testar. Mas não era, ela estava levando o seu elefantinho. E esse processo foi necessário para que você entendesse, peraí, eu não preciso me apegar tanto assim. De certo, nos primeiros dias você deve ter sentido falta do elefantinho. Com certeza. Né? Dormir agarrada com o elefantinho e agora não dá mais. Não tinha mais. Né? Então, a gente tem esse objeto transicional, né, que faz parte da nossa vida por um momento de ser, né? Até se a gente fizer uma relação com os sentimentos, é a mesma coisa, né? Sim. A gente tem momentos de sentimentos que vão ser importantes e depois você vai evoluindo e mudando. Sim. São sentimentos transicionais. Transicionais, né? Quando a gente fala assim em termos de transição, realmente vai mudando, né? Não sei nem se evoluindo, mas vai mudando, né? Porque é diferente, né? Esse processo do elefantinho também me lembrou, também teve um momento que eu dormia com um monte de pelúcia em cima da cama. E aí eu comecei a assistir filme de terror, brinquedo assassino, esses filmezinhos, né, que os brinquedos atacam. Bem lúdicos. E eu não dormia à noite. E aí eu tinha que tirar os brinquedos de dentro do quarto, porque eu não conseguia mais dormir com os brinquedos no quarto, né? Eu já imaginava eles ali atacando. Não podia botar embaixo da cama, porque eles iam sair da cama. Então, assim, todo dia, tira o boneco do quarto, tira a pelúcia da cama, bota no outro quarto. No outro dia, volta de novo. Deram vai e volta naquilo ali. E, de todo jeito, eu tive que desapegar, né? Porque eu comecei a ficar com medo. E depois eu entrei num outro processo, que foi de uma criança alérgica, que eu precisei tirar a pelúcia porque eu estava adoecendo. Então, tira a pelúcia do quarto agora, porque... Definitivamente. Né? E aí eu tive que tirar. E eu dormia agarrada com um monte de uso, com um monte de coisa. Né? E aí também depois tive a dificuldade de dormir sem nada. Desprotegida. Né? Desprotegida. Né? E lembrar que não é um descarte, né? É um deixar ir, deixar passar. Aquela fase passou e você vai conquistando outras coisas. Sim. Outras formas de se proteger, outras formas de trabalhar o seu sentimento, de se preencher, vamos dizer assim, né? E aí eu, pensando aí nessa questão ainda do desapego, e você falando
tanto do objeto transicional, né, do objeto em si, do elefantinho, e que tem a ver com as nossas emoções, e a gente precisar desapegar da emoção, e até, não sei se engraçado, mas assim, interessante a gente falar, desapegar de uma emoção, como é que desapega? Né? Porque parece uma coisa mecânica, eu vou ligar uma chavinha Um descarte, e eu né? vou desapegar, né? Porque aí eu penso numa relação abusiva, né? Numa relação que não esteja sendo saudável para a pessoa, e como que ela desapega daquilo dali. Como ela se trabalha para isso, Porque né? muitas vezes o relato é de que eu ainda gosto daquela pessoa. Mas o que que faz gostar? O que que faz, né, dar continuidade naquela relação? Eu acho, a gente está numa semana aí em que bombou aí, veio à tona né, a série do Bebê Rena. E aí eu também, eu assisti, né? A Nath Ainda não assistiu. assisti. E que eu achei muito importante quando você falou, não, eu comecei a assistir, mas eu não me senti bem, não gostei. Eu disse, não vou assistir. Isso. E acho que isso é importante quando a gente assiste a algum filme, a qualquer coisa aí que a gente queira ligada à arte, seja música também, né? Da gente se observar e entender, não estou no momento para assistir, ou para escutar alguma, né, determinada música, né, determinada sofrência. Às vezes a gente não quer estar escutando uma sofrência. Exato. A gente quer uma coisa mais, né, que nos tire daquilo ali. Mas às vezes a gente quer entrar, mergulhar na sofrência, então vamos lá, né? Solta uma Marília Mendonça e vai. Mas se perceber, né, de que nesse momento eu não estou preparada, não estou legal para assistir. E aí nesse boom aí de Bebê Rena, a gente não vai nem aprofundar aqui nessa questão dessa série, porque eu acho que tem tanta coisa, são tantas camadas essa série. São muitas camadas. Observada. Mas a gente percebe essa coisa do desapego, nessa linha que a gente está falando, né? Do precisar desapegar de algo. E nessa série a gente percebe ali, não é algo assim, vou ligar a chavinha e pronto, vou desapegar. O sentimento, eu não quero mais recebê-la no bar, que é assim, né, que acontece ali, começa essa relação aí do Bebê Rena e da Marta. Mas não era simplesmente eles dizer, não vou mais recebê-la aqui no bar. Ou eu não vou mais lá para casa daquele homem que está abusando de mim. Né? A gente percebe que não é uma coisa tão fácil. E ainda mais quando a gente percebe que o protagonista da série é o cara que vivenciou tudo aquilo. Aquilo não saía da minha cabeça enquanto eu assistia. Né? Não estou dando spoiler, não, porque em todo lugar tem essa questão de que ele é o próprio. Aparecer, exato. De que ele é o próprio ali que vivenciou tudo aquilo. Porque eu ficava o tempo inteiro me perguntando, meu Deus, ele está escutando tudo aquilo de novo. Ele está vivenciando, mesmo que de uma forma ali, que ele esteja também num personagem, mas foi com ele, está se repetindo em alguma coisa. E que para você fazer uma personagem, você precisa mergulhar nele, você vai mergulhar nas emoções do personagem. E era ele mesmo. Então eu ficava pensando nessa coisa do desapego, do que ele teve que desapegar também para atuar no próprio papel. Né? Muito bem louco complexo isso. É por isso que são muitas camadas, não dá pra gente adentrar em Bebê Rena não, de forma alguma. Né? Mas assim, pensar que você consegue identificar quando você não está tão bem, para não ir experimentar aquilo. Sim, né? Eu penso muito assim, que hoje a palavra desapego para muita gente pode ser uma coisa negativa, e eu acho que não. Que as pessoas comecem a pensar que ela pode vir a ofertar experiências diferentes, situações diferentes, e começar a questionar justamente isso. Você não desapega de um sentimento, mas você pode analisar, será que esse sentimento está me fazendo bem? Sim. Sabe? Parar para pensar. Até onde eu vou permitir que isso me adoeça, até onde eu vou permitir viver a vida do outro, até onde eu vou ficar lotado de situações ou pensamentos em que eu não vou deixá-los irem para me renovar, talvez. E até para conseguir pedir ajuda. Uhum. Né? Que muitas vezes precisa de ajuda.
de uma pessoa que tem esse olhar de fora, porque às vezes a gente não consegue. Isso, você está imerso numa situação que você não vê saída, né? Eu acho que às vezes as pessoas nos dão esse conselho, né? Ah, mas você precisa olhar a situação de fora. Mas o olhar de fora não é assim fácil. Porque se a gente está no meio do furacão ali, está dentro do problema, como é que a gente vai simplesmente vou olhar de fora e saber o que eu tenho que fazer, né? E fazer de uma forma assertiva. Né? Então, às vezes é preciso olhar para fora ali com a ajuda de outra pessoa. Pedir ajuda para um amigo e, posteriormente, ali, quem sabe, pedir ajuda profissional. Né? Porque não dá para carregar tudo sozinho. Se a nossa vida, né, já tem um peso da gente carregá-la, né, quando a gente a torna ainda mais pesada, né, imagine a vida do outro. Exato. Né, carregar a sua e a do outro. Bem, a gente vai ficar por aqui hoje, Nath. Isso. Vamos nos desapegar desse papo. Precisamos. Vamos desapegar o papo, mas a gente gostaria de pedir para quem ouvir ou assistir o episódio, reflita sobre isso. Qual é o processo de desapego que você precisa passar? É interessante porque a nossa proposta é uma proposta de fazer pensar, de dar a oportunidade das pessoas se ouvirem e pesquisar dentro de si o que é que eu preciso desapegar, qual é o meu excesso, qual é a minha falta, ou qual é o espaço que eu preciso liberar. Não precisa pensar em descartar, mas em si desapegar daquilo que você está sendo limitado, daquilo que você está sendo freado. E aí fluir. Sim, sim. Observar o que sente, né? Pensar, observar o que sente diante de tudo isso. Pois é, a gente desapega por hoje, a gente está desapegando aí desse papo para a gente recomeçar, né? Começar coisas novas, né? A gente está bem nesse processo, então a gente aí está com a cabeça cheia de ideias, cheia de coisas. E aí também a gente quer também um retorno, né? Das pessoas aí, do que acharam, né? A gente é aberta aí a essa escuta, né? E as sugestões. Sugestões, muitas, a gente aceita muitas sugestões. Exato. Pois bem, até o nosso próximo episódio. Aguardem.